muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. De viver e ensinar as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Desde 24 de janeiro de 1932, a Igreja Adventista da Promessa existe para cumprir um propósito simples e poderoso: alcançar vidas e formar discípulos por meio do Evangelho de Jesus, no poder do Espírito Santo. Ao celebrar um novo aniversário, reafirmamos nossa identidade e nossa missão. A cruz continua sendo o centro da nossa fé e o caminho que escolhemos seguir. Por isso, renovamos o compromisso de viver e ensinar as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que esta celebração nos lembre quem somos, por que existimos e para onde seguimos. Seguimos firmes, anunciando a esperança que transforma e alcançando vidas até que Ele venha.
Igreja Adventista da Promessa. Há 94 anos pregando o Evangelho da Cruz. Som. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Igreja Adventista da Promessa comemorando hoje 94 anos de história. Como nós vimos no vídeo, e vamos também ler aqui um pequeno resumo sobre essa história da nossa igreja. A Igreja Adventista da Promessa foi fundada no dia 24 de janeiro de 1932, na cidade de Paulista, no estado de Pernambuco. O fundador foi o pastor João Augusto da Silveira. Ele era um ex-ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se desligou dessa denominação após estudar profundamente sobre os dons espirituais e buscar o que acreditava ser o batismo do Espírito Santo com evidências em línguas. A data em que ele começou a falar em línguas foi dia 24 de janeiro de 1932 e é considerada oficialmente o marco inicial da denominação no Brasil. A Igreja Adventista da Promessa é descrita como a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, pois ela foi fundada por um brasileiro, diferente de outras denominações. A igreja mantém a sua estrutura organizacional centrada na Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, com órgãos administrativos, educacionais e missionários. Após os primeiros anos em Pernambuco, a denominação se expandiu rapidamente para todo o Brasil, congregando membros em várias regiões. Eventualmente, a Igreja Adventista da Promessa também estabeleceu presença em outros países, incluindo várias nações da América Latina, África e Europa, levando seu trabalho espiritual e social além das fronteiras. Ao longo de quase um século, a Igreja Adventista tem enfatizado a evangelização, culto ao Espírito Santo, serviço social e o desenvolvimento humano. A história da Igreja Adventista da Promessa é vista pelos seus membros como um movimento de fé que começou com a experiência de poder espiritual pessoal de seu fundador. Se tornou uma instituição religiosa consolidada, com impacto tanto no Brasil quanto em outros países ao longo de gerações. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, nesse momento? Vamos orar nesse momento agradecendo por mais esse ano de vida que a nossa Igreja Adventista da Promessa completa. Mas, acima de tudo, orando para agradecer a esse Deus maravilhoso que tem proporcionado todos esses anos de história. E há muito mais pela frente. E nós somos esse corpo de Cristo. Nós somos esse corpo de Cristo que fazemos parte da Igreja Adventista da Promessa. Vamos orar todos juntos nesse momento? Muito obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, lembrando de mais um ano de vida da Igreja Adventista da Promessa, 94 anos. E lá atrás, Pai, o derramar do Teu Espírito Santo, isso não mudou. Porque temos, Pai, clamado e buscado o agir do Teu Espírito Santo em nossa vida, na vida da igreja. E a igreja somos nós. Cada homem, mulher, criança que se encontra aqui, nós somos a igreja de Cristo. E nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Ó Jesus, te louvamos, porque Tu tens sido fiel em todo esse tempo e é fiel em nossa vida. Na vida da igreja, na vida da direção da igreja, de todos os componentes, de todos os membros, de todos os departamentos. E nós, Pai, como a igreja IAP da Vila, oramos convictos que a obra é Tua, Jesus, que nossa vida é Tua, nós pertencemos a Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé, ainda que nós hoje faremos o culto com louvores do brado de júbilo. Então os irmãos acompanhem, cante conosco, para nós celebrarmos esses 94 anos da IAP, mas também, e principalmente, adorar esse Deus
maravilhoso que é o nosso Senhor. Vamos cantar todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Se o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a as ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encafeado mar. Na ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. E leva o Senhor em do seu limar, pois todos ouvem ao meu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. De ondas no mar que me cobrem, quem me fará sair? Mereço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encafeado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Que leva o Senhor em do seu limar, pois todos ouvem ao meu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim,
Irmãos, só para complementar a informação sobre o aniversário. A Convenção Paulistana Leste haverá algumas IAPs com comemoração. A IAP de São Miguel, IAP Jardim das Oliveiras, IAP de Suzano, IAP de Parque Boa Esperança, IAP Vila Rio de Janeiro. Essas são as igrejas que haverá o culto de comemoração hoje. O horário não foi passado. 17 horas, perdão. Obrigado, irmãos. Pai, Senhor, irmãos, nós celebramos 94 anos da Igreja Adventista da Promessa, pregando o Evangelho, não foi? E eu sou fruto disso. Há 37 anos, eu fui alcançada pela mensagem da cruz. Você também foi. Então, nós temos motivos para celebrar ao Senhor. E eu me emociono, irmãos, porque é tão bom a gente participar de uma igreja que tem a palavra de Deus como base, como nós temos Jesus Cristo como centro dessa igreja. Então nós devemos ter alegria realmente em celebrar. São 94 anos, quantas vidas não foram alcançadas, quantas vidas não foram salvas. Isso tudo porque Ele se mantém como Senhor da história, soberano Senhor. Então, neste momento de oferta que nós vamos fazer agora, faça isso com muita alegria no seu coração. Eu tenho alegria em ofertar, porque eu sei que é a igreja em movimento, é a igreja salvando pessoas, a igreja continua salvando, né? Então, a palavra de Deus nos diz que quando a gente fizer este momento, né, de oferta, que a gente faça com alegria em nosso coração. Não com tristeza, não com pesar, mas com alegria. Separe daquilo que você já recebeu do Senhor, porque você já foi abençoado. Antes de você ofertar, o Senhor já te deu. Então, oferte com alegria ao Senhor. Mas porventura, meu irmão, se alguém não tiver para ofertar, com certeza esse mesmo Deus vai te abençoar. Vai cuidar da sua vida, para que numa próxima oportunidade você tenha. Então, neste momento, a leitura que eu ia fazer está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que fala que a gente deve ofertar com alegria ao Senhor. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor neste momento de oferta, celebrando a Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Porque tudo vem das Suas mãos, Senhor. Todas as coisas, toda provisão, todo bem, todo recurso, toda riqueza, Senhor, toda saúde, tudo vem das Suas mãos, Senhor. E nós te louvamos por isso, porque nós temos para ofertar. Nós temos para ofertar no Teu reino, que está em movimento há 94 anos, Senhor. 94 anos salvando vidas, alcançando famílias, abençoando e vai continuar abençoando, porque o Senhor é que mantém, o Senhor é que sustenta, Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos, aonde estiverem, Senhor. Aonde estiverem, que sejam alcançados com a Tua boa mão, com Teu cuidado, com Teu agir, com a Tua provisão a cada dia. Que nós possamos ter certeza que o Senhor continua como Senhor da história, escrevendo nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado esteve nas Tuas mãos, Senhor. Nós te louvamos por isso e celebramos e ofertamos ao Teu reino, Senhor, em gratidão a tudo que o Senhor já fez e proveu e continuará fazendo em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós celebramos e exaltamos ao Teu nome. Amém. Oferte ao Senhor. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores
Jesus, ó Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vento as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fins, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Jesus. Estamos firmes em Jesus.
Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Amém. Hoje é um dia de festa, um dia de alegria. Estamos em comemoração e nós podemos olhar para trás, para a nossa história e ver tudo o que Deus fez através do Espírito Santo, através de Jesus, na vida da sua igreja. E a gente pode olhar para esse momento em que estamos agradecendo e olhar para o futuro, para aquilo que Deus tem para nós e para onde Ele vai nos levar e nos guiar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 2. Capítulo 2 de Atos, onde começa a igreja de Jesus. Ela começa em Atos 2. Interessante que a igreja adventista da promessa também começa em Atos 2. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Obrigado, Pai, por 94 anos de história dessa igreja, Pai. Mas esta igreja adventista não é a única igreja, Pai. Nós fazemos parte de uma igreja maior, da igreja do Senhor Jesus. A igreja que prega o evangelho da cruz, a igreja que caminha por séculos pregando o mesmo evangelho, Pai. E nós fazemos parte dessa igreja que começou em Pentecostes e chega até nós. Nós, Senhor, queremos estar unidos e pedimos que fale o nosso coração nessa manhã, para a glória e honra do Teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. Pode se assentar. Estamos na série Raízes para um Novo Ano. E sempre no começo do ano eu penso em uma reflexão. E sempre tem coincidido da gente trazer uma palavra no mês de janeiro, em algum momento. E nesse mês, Deus nos deu a oportunidade, o pastor Willy nos convidou para esse dia. E eu já vinha pensando em um tema para trazer para o início do ano. O que a gente precisa ter nesse início do ano, para ter uma vida mais próxima de Deus, para ter uma vida abençoada, próspera, feliz durante esse ano. E aí veio a série Raízes para um Ano Novo, né? Um novo ano. E aí o pastor trouxe no primeiro sábado desse mês que nós precisamos de um coração quebrantado. Nosso coração precisa estar quebrantado. Depois, o pastor Judásio nos trouxe raízes na palavra. Nós precisamos estar enraizados na palavra. Depois o presbítero Júnior trouxe a palavra enraizados na oração. E nós precisamos deixar a ansiedade de lado e orar mais. E hoje então nós vamos falar
aproveitando esse tema do aniversário da igreja, falar sobre enraizados na unidade. Enraizados na unidade. Hoje todo mundo fala de diversas formas. Temos muitos canais de comunicação. É WhatsApp, redes sociais, TV, rádio, internet. Nós temos muitos canais de comunicação, mas a verdade é que nós não nos entendemos. É comum ali no WhatsApp você enviar um texto e o outro entender algo diferente do que você escreveu. Aí você manda um emoji. Não, eu estou feliz, eu não estou bravo. Porque às vezes você manda uma mensagem, a pessoa, por que você está bravo comigo? Mas eu não estou. Aí você manda um emoji com um sorriso. Aí a pessoa ainda não entende. Aí você manda um áudio. Aí a pessoa ainda não entende. Vamos marcar uma chamada de vídeo aqui. Vamos tentar resolver. Porque a nossa comunicação, ela está... nós temos muita comunicação, mas pouco entendimento entre nós. Nós não estamos nos entendendo. Num grupo de WhatsApp, então, o que acontece? Às vezes você quer marcar um churrasco ali com a família, e aí você coloca lá no grupo, vamos marcar um churrasco? Aí um responde, qualquer dia desses, né? Aí o outro, uma boa. O outro coloca um joinha. A maioria visualiza e não responde. Por fim, não marca nada. Que churrasco, que encontro, que nada. Essa nossa vida, nessa tecnologia que nós vivemos, nesse mundo, nós temos muitos canais de comunicação, mas nós não nos entendemos. Nós não conseguimos falar a mesma língua. Isso é primordial em tudo na sociedade. Um time de futebol precisa falar a mesma língua, eles precisam saber quando atacar, quando defender, quem ataca, quem defende, quem vai para a direita, quem vai para a esquerda. Se eles quiserem fazer do seu jeito, da sua cabeça, não vai dar certo, e muitos times perdem o jogo por causa disso. Falta de entendimento na comunicação. Uma banda, aqui ó, já pensou se cada músico quisesse tocar num ritmo diferente? Se cada um quisesse tocar, eu gosto de dó maior, eu gosto de sol. Não, tem que ter um entendimento. Imagine uma família, como que ela pode ser abençoada se cada um quer ir para um lado, o marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro, não tem planejamento, não falam a mesma língua dentro de casa. E aí nós vemos que, quando Deus decidiu iniciar a igreja dele, estou falando da igreja de Jesus, não estou falando da nossa igreja ainda, adventista, mas quando ele decidiu formar a sua igreja, Deus não pensou, vamos precisar de um templo, vamos precisar de dinheiro, vamos precisar de homens doutores na letra e na palavra, nós vamos precisar de teólogos. Não. Quando Deus iniciou a sua igreja, ele sabia que essa igreja precisava estar unida, falando a mesma língua. E o que Jesus orientou? Após Jesus subir ao céu, os discípulos poderiam, vamos começar a igreja. Não. Jesus falou, não é assim. Vocês vão ficar em Jerusalém, reunidos, até que do alto sejam cheios do poder de Deus. Olha só que interessante. Às vezes a gente quer começar logo um projeto, a gente quer começar logo a fazer. Nós somos ansiosos. Mas Jesus falou para os discípulos, vocês não vão começar nada. Calma. Talvez Pedro estava afoito, vamos lá, como que a gente vai fazer? Vamos começar essa igreja. Não, calma lá. Vocês vão ficar reunidos, orando, meditando, buscando, até que vocês sejam revestidos do poder. A unidade é fundamental na igreja e era fundamental na igreja dos apóstolos. Eles precisavam estar unidos. E quem iria ser essa liga? Quem traria união, unidade? O Espírito Santo, o Espírito Santo.
Porque Jesus diz: eu vou para o Pai, mas vou enviar outro semelhante a mim, que vai ficar com vocês. E se ele não estiver com vocês, não vai dar certo. Eu preciso que vocês busquem. Eu preciso que vocês busquem. E aí nós estamos para ver agora que a unidade também é perigosa. A unidade é perigosa. Por que, Daniel, a unidade é perigosa? Porque a unidade, ela pode ser para o bem, e a unidade pode ser para o mal. E aí a gente encontra na Bíblia, em Gênesis 11, a história da Torre de Babel. A gente encontra na Bíblia a história da Torre de Babel, em que o povo se une numa só língua. Eles se unem para construir uma cidade, eles se unem para construir uma torre, eles se unem para fazer grande o nome deles e não o nome do Senhor. Eles se unem com um propósito, eles se unem com uma missão, eles se unem. E olha só, gente, o Deus poderoso desce nessa cidade, diz lá o texto em Gênesis 11, que Deus desceu lá naquela cidade, e olha o que Deus falou sobre unidade. Gênesis 11:6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora, nada do que intentarem fazer lhes será impossível. O que Deus está falando aqui? Quando há uma só linguagem, há um só propósito, há um só objetivo, isso foi Deus que falou, nada será impossível para eles. Isso é uma informação importante para nós. Eles têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo do que eles vão fazer. Agora, nada do que intentarem fazer lhes será impossível. Repare que Deus não disse aqui, eles têm muito dinheiro para construir essa torre, eles têm muito dinheiro para construir essa cidade. Não, Deus não falou isso. Deus também não falou, eles são caras inteligentes. Tem aí, cientistas, tem gente que pensa, tem gente com tecnologia, alta tecnologia lá na época. Não, Deus não disse isso. Deus disse, eles têm uma única linguagem, eles falam a mesma língua. Eles falam a mesma língua, irmãos. Isso é uma realidade em todas as áreas da nossa vida. Se uma família, o marido, a esposa, os filhos falarem uma única língua, eles vão caminhar e crescer e prosperar. Se uma igreja falar a mesma língua, caminhar para o mesmo lugar, essa igreja irá prosperar. Uma empresa, se ela caminhar para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, ali com uma cultura institucional boa, ela vai caminhar. É isso que Deus está dizendo aqui. Mas também uma facção criminosa que se une num propósito, num objetivo, ela prospera. Deus está dizendo aqui que quando as pessoas se unem num propósito, num objetivo, elas avançam. Mas olha só o que Deus fez. Olha só o que Deus fez, Deus confundiu a língua deles. Deus então distribuiu idiomas para aquelas pessoas, e ali então foi distribuído os idiomas. Um falava português, outro falava inglês, outro falava alemão, outro falava chinês, mandarim, e aí ninguém mais se entendia, e aí acabou o projeto. Acabou o projeto. Porque projetos humanos que tiram Deus da equação, projetos humanos que não têm Deus, eles estão fadados ao fracasso. Eles podem até prosperar por algum tempo,
Mas chega uma hora que o fator humano de inveja, de um falar língua diferente, de um pensar de maneira diferente e não se entenderem e não seguirem pelo mesmo caminho, pelo mesmo propósito, isso vai acontecer. E nós estamos então nesse mundo confuso, em que pai não entende filho, filho não entende pai, marido não entende a mulher não entende o marido. Aliás, é difícil entender mesmo, né? O marido entender a mulher. Quando ela está meio séria assim, você fala, está tudo bem? Ela, tudo. Quando ela fala tudo, não é tudo. Mas o que você tem? Nada. Ela fala nada também, é ruim. A gente vive nesse dilema de compreender o outro, de entender o outro. Existem ideologias, né, em guerra, é direita, é esquerda, e aí uns irmãos vai para a direita, outros vai para a esquerda, vai para o centro, a gente não se entende, a gente fala diversas línguas, há uma confusão de línguas acontecendo o tempo todo, e aí, imagine formar uma igreja sem unidade. Uma igreja sem unidade seria um fracasso. Jesus sabia disso, o Espírito Santo sabia disso, Deus sabia disso. Agora imagine os discípulos de Jesus. Imagine, Jesus tratou eles 3 anos e meio e eles ainda não entenderam nada. Eles não eram unidos, eles tinham cabeças e propósitos diferentes. Pedro falou, eu vou te seguir, Jesus, até a morte, e ele pega e nega. Judas traiu Jesus. 2 discípulos queriam ser os maiores, eu vou ficar na direita no seu reino, eu vou ficar na esquerda. Discípulos olhavam para uma cidade pecadora e falavam, Senhor, quer que eu ore agora para mandar fogo do céu queimar todo mundo? Esses eram os discípulos de Jesus, eram os caras que iriam começar a igreja. Esse negócio tinha tudo para dar errado. Tinha samaritano lá, gente. Samaritano era considerado imundo pelo judeu, e tinha judeu junto. Aí tinha publicano. Publicano era tido como ladrão, que roubava o seu próprio povo, trabalhava para Roma, para colher impostos. Tinha fariseu, doutor da lei, que ficava olhando tudo que Jesus fazia para ver se estava tudo certinho. Tinham os zelotes andavam armados, né? Mexeu, apanha, né? Era quase o segurança de Jesus, a gente está aqui, nós somos zelotes. Soldados romanos também seguiam Jesus. Gente de todo tipo. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham unidade, eles estavam perdidos. Essa igreja que ia começar. Eram 120, mais ou menos. A multidão queria começar a igreja. Gente desse nível. Todo confuso, cada um querendo ir para um lado. Teve uma vaga lá de um apóstolo, porque Judas morreu, sobrou uma vaga, e eles falaram, eu quero ser apóstolo, né? Vamos fazer aqui um sorteio, vamos orar aqui, vamos colocar outro no lugar. Era assim. Humanamente falando, essa era a receita do fracasso. Como essa igreja poderia continuar a obra de Jesus? Por isso Jesus dá uma ordem para eles, Lucas 24, 49, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Eles precisavam do poder. Eles precisavam do poder do Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente só pode fazer isso pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Mas eles precisavam do poder do Espírito Santo manifesto em coragem, em ousadia, em unidade, em determinação. Eles precisavam buscar esse poder. Em Atos 2, então, acontecem várias coisas extraordinárias. Primeiro, o som de um vento, não era um vento. Entra um vento, um som de um vento. Aquele entrou. Depois, fogo, uma bola de fogo, depois línguas distribuídas sobre cada um
deles. E diz o texto então que eles foram cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Houve um fenômeno aqui acontecendo. Não que esse fenômeno precisa ser hoje realizado na íntegra. Dificilmente, ou acho que nunca aconteceu, o mesmo fenômeno do vento soprando, do fogo caindo, do fogo sendo visto. Pelo menos eu não vi ainda nas redes sociais alguém que filmou, né, o fogo na cabeça assim das pessoas orando. Mas o que se replica na nossa vida é que esse poder do Espírito Santo está agindo dentro de cada um de nós, está disponível para nós, irmãos. Está disponível para nós o poder do Espírito Santo em nós, irmãos, está disponível. Ele está disponível, basta a gente buscar, basta a gente querer, porque Ele nos usa para a glória do Seu nome, para fazer a Sua obra, assim como usou o pastor João Augusto da Silveira. Ele usa cada um de nós, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, puxa, legal, né? O povo estava no deserto, uma nuvem cobria eles durante a noite, durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. Puxa, se eu estivesse lá para ver isso, né? A nuvem representava a presença de Deus, o fogo representava a presença de Deus, a arca representava a presença de Deus, e a gente queria estar lá para ver, mas a gente não se atenta que Ele está dentro de nós agora, irmãos. Não é uma nuvem, não é um fogo, não é uma arca, é Ele dentro de nós, irmãos. Ele dentro de nós, Ele dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. E Jesus está dizendo, o Espírito Santo é o Paráclitos, Ele é o Consolador, Ele é o Auxiliador, aquele que vai caminhar com vocês todos os dias, aquele que vai tirar as suas dúvidas, aquele que fará lembrar tudo o que eu falei para vocês, é Ele que vai andar com vocês todos os dias. Será que a gente está se lembrando disso? Que existe o Espírito Santo, que também é trindade, é parte da trindade, Ele é Deus e Ele está agindo ao nosso lado, ao nosso favor. E será que estamos buscando Ele? E como eu busco o Espírito Santo? É simples, orando todo dia, lendo a palavra, ajudando, ao ponto que as pessoas olhem para nós e não nos vejam, elas veem Jesus em nós, porque estamos cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Não é sair fazendo aviãozinho, não é rodopiando, não. Está cheio do Espírito, porque eu já vi muita gente rodopiando, fazendo aviãozinho e lá fora, enganando o próximo. A maior evidência que você é cheio do Espírito Santo é o modo como você trata a sua esposa, é o modo como você trata os seus filhos, é o modo como você trata os seus vizinhos, é o modo como você age com as pessoas. Aí você pode dizer, essa pessoa está cheia do Espírito Santo, porque ela está fazendo exatamente o que Jesus faria. O Espírito Santo faria lembrar tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo manteria a unidade da igreja. É para cá, é a cruz, é o reino, é Jesus, não é você, não sou eu, é Ele, é o Espírito Santo que conduz a igreja, irmãos. É o Espírito Santo que conduz a igreja. E aí, entrando em Pentecostes, o Pentecostes é o oposto de Babel. Em Babel, o povo quer ser grande, o povo quer ser famoso. Em Babel, Deus está longe, Deus não está no projeto. As línguas são uma só, mas elas são confundidas, e agora o povo se espalha, o povo é espalhado. Em Pentecostes, o contrário. O povo, ele fala várias línguas. Os discípulos têm vários pensamentos diferentes. Eles são confusos, eles são distantes,
Mas em Pentecostes, Deus está no centro. Amém? Em Pentecostes, Deus está no centro. E as línguas, elas são diferentes, mas vem o Espírito Santo e eles falam em línguas, e o povo ouve das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Haviam mais de 20 idiomas lá, segundo estudiosos, pessoas que falavam diversas línguas. E o que eles estão dizendo? Eles estão falando, e eles são homens simples, eles são homens que não têm letra, e eles estão falando na língua deles, e eu estou entendendo aqui, eles estão falando no meu idioma. É algo fenomenal que acontece aqui. O milagre acontece na audição das pessoas. As pessoas ouvem as línguas, mas elas entendem no seu idioma. E o que elas entendem? Eles estão falando das grandezas de Deus. Eles estão falando das grandezas de Deus. Todas as pessoas de diversas nações ouviam as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, irmãos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não há confusão. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Eles só tinham uma linguagem agora, é a linguagem do reino de Deus. Tanto é que Pedro, após esse episódio, vai pregar. E quando ele prega, as pessoas entendem o Evangelho. Não foi a pregação dele que foi eloquente, não, foi o povo, o Espírito Santo, agindo na vida do povo e fazendo com que eles entendessem o que eles estavam ouvindo. E naquele dia, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. É uma nova fase, é uma fase turbinada pelo poder de Deus. Não é a nossa força humana, não é o nosso braço, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz. Após 94 anos de existência da nossa igreja, nós precisamos manter a busca do Espírito Santo em nossas vidas. Porque quando a gente lê Atos, e depois a gente entra nas cartas, no Novo Testamento, nós vemos ordens para nós. Ordens como, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Ordens como, andai no Espírito Santo, andai no Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo, são ordens do Novo Testamento para nós. Não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. São ordens. Orando no Espírito, buscando com zelo os melhores dons do Espírito. São ordens. Vivei no Espírito. É difícil cumprir isso aqui. Por isso a gente vê famílias destruídas, empresas falindo, igrejas fechando as portas. Por quê? Porque famílias não estão falando a língua do Espírito. Porque igrejas não estão falando a mesma língua. Porque sociedades não estão falando a mesma língua. Você quer um ano de 2026 abençoado na sua família? Você, sua esposa, seus filhos precisam falar a mesma língua. Precisam buscar o poder do Espírito Santo para falar uma única língua. A gente é muito desigual, a gente não consegue, busca o Espírito Santo. O Espírito Santo nos muda, nos molda, para fazer conforme a vontade dEle. Nada será impossível, Deus falou, se vocês falarem uma única língua. Se vocês forem unidos, se houver unidade em vocês, nos próximos anos da nossa história, que eles sejam marcados, da nossa história pessoal e da nossa história como Igreja Adventista da Promessa, que seja marcada por unidade,
unidade no Espírito, unidade na verdade, unidade de doutrina, unidade em Deus, unidade na cruz de Cristo, que nós sejamos unidos naquilo que é importante para nós de verdade. Assim como no começo, que continuemos sendo uma igreja que fala uma única linguagem. A gente olha para a história. Ontem eu peguei o livro Marcos que Pontilha um Caminho e fui folheando, lendo algumas coisas, e a gente vê que eles falavam das grandezas de Deus. Era isso. Era uma igreja simples. O Espírito Santo era o marco dessa unidade da nossa igreja, era o marco da unidade. O livro Marcos e Pontilha o Caminho, ele narra a história da nossa igreja, e ele mostra algo muito claro. A igreja adventista da promessa não nasceu de uma estratégia. João Augusto da Silveira não falou, eu tenho um plano, vou abrir a igreja. Não, ele não pensava nada disso. Aliás, ele saiu da igreja do sétimo dia antes de ser batizado. Ele já lia, ele já entendia, ele já creu antes de ter. Mas ele não planejava, vou montar um outro movimento. Não. Aliás, nenhum pastor consegue abrir uma igreja. Alguns pastores, eu abri uma igreja. Ou alguém fala assim, o pastor ali abriu uma igreja. Não, não é possível abrir uma igreja. Para abrir uma igreja, você precisa ser Deus, ter vindo aqui, morrido, ressuscitado e voltado para o céu. Aí você abre uma igreja. É só Jesus que abriu uma igreja, irmãos. Nós somos uma denominação que fazemos parte de uma igreja maior. Nós somos até pequenos, 94 anos, nós somos pequenos, mas nós estamos aqui na igreja de Deus, na igreja de Jesus, amém? Então a igreja adventista não nasceu de uma estratégia, mas de uma experiência com o Espírito Santo. O pastor João Augusto entrou no quarto, se ajoelhou, começou a orar, pediu, e ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi batizado, ele sai do quarto, fala para a esposa se alegra, ele chama os filhos, eles estão em unidade, eles se alegram e eles querem também, e a notícia se espalha, outros querem também viver essa promessa, e aí a igreja começa, a igreja se estabelece. Simplicidade, irmãos, você viu lá o telhadinho, né? Simples. Simplicidade, poucos recursos, nenhuma estrutura, mas uma convicção profunda: Deus está agindo pelo Espírito Santo. Pastor João Augusto está lá em Pernambuco, é movido pelo Espírito Santo para vir para São Paulo, olha só. Diz lá a história que o Espírito Santo moveu ele para vir para o Sudeste, para São Paulo, e foi aqui que o Evangelho, que a igreja cresceu, se expandiu, porque ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Relatos mostram que nos cultos iniciais não havia destaque de homens, cargos, títulos. O que unia o povo não era um método, o que unia o povo era o mover do Espírito Santo na vida deles. Pessoas simples, de origens diferentes, com histórias distintas, eram profundamente conectadas por uma mesma linguagem espiritual. Oração, busca, obediência. Era essa a linguagem deles. Vamos orar, vamos buscar, vamos obedecer ao Senhor. Vamos obedecer ao Senhor. E algo então poderoso acontece quando o Espírito Santo está no centro. As diferenças não desaparecem, porque nós somos diferentes. Você vai continuar com o seu temperamento, com o seu jeito de ser. As diferenças, elas não desaparecem, mas elas deixam de dividir. Nós somos capazes de ceder. Eu não concordo, mas eu não vou atrapalhar. Eu não concordo, mas eu quero entender. Então as diferenças não dividem.
É isso, é o Espírito Santo agindo em nós. As opiniões não somem. Aí eu tenho minha opinião, eu tenho meu jeito de pensar. Tudo bem. Mas com o Espírito Santo, essas opiniões, elas não deixam que o Espírito Santo continue governando, elas ficam de lado e o Espírito Santo governa. O ego não manda, o ego é o nosso pior adversário, o orgulho, mas ele não manda, porque o Espírito Santo está liderando, está agindo. O livro então mostra que enquanto o Espírito Santo foi prioridade, a unidade foi preservada e a igreja avançou. A igreja avançou. Não com uniformidade, mas com unidade. Eu sempre falo da diferença. Uniformidade é um saco cheio de batatas. Está uniformemente presos dentro de um saco, mas elas não estão unidas. Elas estão muitas vezes obrigadas a estarem ali. Isso é uniformidade. As pessoas vêm para um culto, mas elas estão totalmente desconectadas umas das outras. Elas não se importam umas com as outras. Quando o saco é rasgado, elas se espalham. Isso é uniformidade. Mas o que o Espírito Santo traz é unidade. Unidade é pegar essas batatas, cozinhar, amassar e fazer um purê. Não tem jeito mais de voltar a ser batata. Agora somos uma unidade. Somos unidos uns com os outros. E é essa a igreja do Senhor, irmãos. A gente não vem aqui para passear. A gente não vem aqui para, de repente, ouvir uma bronca até na pregação. A gente vem aqui para ser transformado por Ele. Para ser cheio do Espírito Santo e a nossa vida diária ser transformada por Ele. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui, para sermos transformados pelo Senhor. Assim como em Atos 2, a nossa igreja havia pessoas diferentes, histórias diferentes, temperamentos diferentes, mas uma única linguagem espiritual. O mesmo Espírito Santo que uniu a igreja primitiva, Ele continua unindo a nossa igreja, Ele continua unindo a cada um de nós. E a pergunta que podemos fazer por esses 94 anos de existência: quantos templos a igreja tem? 94 anos, em quantos templos? Quantas pessoas, quantos membros tem a Igreja Adventista da Promessa? Nós podemos fazer essas perguntas. A igreja está mais organizada do que lá no começo? Nós podemos fazer essas perguntas. Mas a pergunta mais importante para a gente fazer para nós mesmos que pertencemos a essa igreja é: o Evangelho da cruz ainda é o principal ponto da nossa unidade? O Evangelho da cruz, que é o tema desse ano, né? Uma igreja que prega 94 anos pregando o Evangelho da cruz. Continuamos sendo assim? Amém? Porque se nós continuarmos assim, nós seremos uma igreja viva. Uma igreja viva. A missão continuará clara. A missão continuará clara. E nada impedirá que Deus venha agir em nossas vidas. Ele vai agir em nossas vidas. Porque nós estamos debaixo da orientação dEle. Da direção dEle. Que o mesmo Espírito que marcou o nosso começo continue marcando o nosso presente e nos conduzindo para o nosso futuro, para a glória de Deus. Amém. Vamos louvar?
alegria nesse dia nós estamos a cantar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vem o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vem o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia vem o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria esse grande, muito festivo dia vem o que nos fez o Rei dos Reis. Ó, cantemos, pois com alegria esse grande, muito festivo dia vem o que nos fez o Rei dos A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, bom estar aqui de volta. Fiquei com a missão de conduzir essa última oração. Eu estava pensando aqui, eu não conhecia o pastor João Augusto, que foi por meio de quem um dia Jesus começou a Igreja Adventista da Promessa, né? Ele faleceu em 68, se eu não me engano, eu nasci em 80. Mas eu convivi com o filho dele, pastor Osida Silveira, em Vila Maria, por anos, fomos amigos, assim. Era um homem extremamente educado, extremamente bem-humorado, com humor refinado. E eu lembro que quando eu me casei, ele foi no cantinho assim e falou assim: olha, eu comprei um presente para você. Só que você só pode abrir quando você chegar em casa. E esse presente vai fazer você subir na vida. Pensa numa curiosidade, irmão, de saber o que era aquilo. Era um pacote grande, assim, meio uniforme, sabe? Mas eu falei, ele não deixou eu abrir antes, eu coloquei no porta-malas do carro, fiquei agoniado com aquilo. Aí quando eu cheguei em casa, eu correndo, abri o negócio, era uma escada de 3 degraus. Mas eu achei interessante, porque quando nós começamos aqui a nossa celebração, nós falamos sobre uma igreja que luta por esse evangelho da cruz, uma igreja que luta para formar discípulos de Jesus. Eu não sei se você lembra disso, lá no início. E o que é ser discípulo de Jesus? Esse alvo que um dia Deus colocou para a sua igreja, que é não só pregar esse evangelho da cruz, mas é trabalhar na formação de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. E a gente, quando a gente caminha para esse alvo que Deus colocou para a nossa existência enquanto nós estamos aqui, nós estamos subindo os degraus, nós estamos caminhando para mais perto daquilo que é o propósito de Deus. Queria orar com você, essa última oração. Primeiro de gratidão.
Porque se nós caminhamos até aqui, foi o Senhor quem nos trouxe. O Daniel falou desde o começo, nós somos um povo simples, que não nasce de uma estratégia extraordinária para crescimento. Não, nós somos um povo simples. E pessoas simples só caminham, de fato, quando Deus decide colocar as mãos e conduzir, porque foi a capacidade, foi o poder do Espírito, foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui, graças a Deus por isso. Mas eu também queria, nesse momento de oração, interceder pelos anos que virão. Porque a gente não sabe quando o Senhor vem nos buscar. Quando eu olho para as coisas que estão acontecendo no mundo, eu não sei você, mas eu tenho uma intensa sensação de que a gente caminha para o fim. Mas a gente não sabe quando esse fim virá, quando o nosso encontro com o Senhor acontecerá. Eu também queria orar com você, para que até esse dia do nosso encontro com o nosso Senhor, o Senhor não continue nos conduzindo e nos levando cada dia para mais perto daquilo que é o alvo dele. Que o Senhor sustente essa igreja de tempo em tempo, para que nós estejamos cumprindo a nossa missão. E para que cada propósito que o Senhor tem para as nossas vidas se cumpram, mediante a sua graça e a sua misericórdia. Queria orar com você. Primeiro, agradecendo ao Senhor por esse tempo, pela nossa história. Mas mais do que isso, orar pedindo para que as mãos do Senhor continuem sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, onde a Igreja Adventista da Promessa foi plantada, para que o Espírito continue nos mantendo, nos sustentando, nos conduzindo, para que o propósito dele se cumpra em nós e através de nós, pela graça e pelo nome de Jesus. Vamos orar? Ô Pai, obrigado, Senhor. A gente está aqui agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos fez até aqui, Senhor. Se nós chegamos até esse lugar, se nós estamos aqui ainda, é porque mediante a sua graça, Senhor, mediante a sua misericórdia, mediante as suas bênçãos, mediante as suas mãos sustentadoras sobre a nossa vida, sobre essa instituição, sobre essa igreja, nós caminhamos até esse lugar, Senhor. Nós não temos virtudes para isso, nós não temos estratégias para isso, Senhor. Mas desde o princípio, na dependência do Teu Espírito, na dependência das Suas intervenções, na dependência, Senhor, das Suas mãos sustentando a Sua igreja, nós caminhamos até esse lugar, Pai. E nós estamos aqui nesse momento, Pai, glorificando o Teu nome pela nossa história, Senhor. Glorificando o Teu nome, Senhor, por cada intervenção graciosa do Senhor nas nossas vidas e na vida dessa igreja, Senhor. Nós glorificamos, Senhor, o Teu nome, pela fé que foi sustentada, Senhor, pelo Espírito que nos conduziu e nos deu vida, Pai, para que nós chegássemos até aqui, Senhor. Te glorificamos por cada lugar onde essa igreja foi plantada, Senhor, e o Evangelho foi pregado, divulgado. Te glorificamos, Senhor, por cada um, nesses 94 anos que foram alcançados pela pregação do Evangelho, a partir da Igreja Adventista da Promessa, Senhor. Nós caminhamos aqui, Senhor, até aqui, Senhor, reconhecendo que não são as nossas virtudes, que não é o nosso poder, que não é a nossa capacidade, mas sim que o Seu Espírito nos trouxe até aqui, mediante a Sua graça e a Sua misericórdia, Pai. E toda a honra, toda a glória, Senhor, é dada ao Teu nome, por tudo que o Senhor nos fez até aqui, Senhor. Mas, Pai, também é um momento em que nós intercedemos, Pai. Intercedemos pelos anos que ainda virão. Intercedemos, meu Deus, por essa igreja que precisa continuar a missão. Intercedemos por essa igreja que vive em tempos tão desafiadores como os nossos, Senhor. E provavelmente tempos ainda mais difíceis virão sobre nós, Pai. Mas nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, pedimos que esse mesmo Espírito continue conduzindo a sua igreja, Senhor. Que a cada dia mais, Senhor, nós sejamos conduzidos à maturidade e à unidade em Cristo Jesus, Pai. Para que nós possamos cumprir a missão que um dia o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Que esse propósito, Senhor, que foi anunciado lá no início, Senhor, de uma igreja que batalha pelo discipulado, pela transformação de pessoas, pela formação de pessoas como Jesus Cristo, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia, seja, Senhor, manifestada de maneira poderosa entre nós, Pai. Que esse Evangelho, Senhor, mediante a Sua graça e as Suas intervenções, seja sustentado de geração em geração, até que o Senhor venha nos buscar, Pai. A nossa esperança está em Ti, a nossa confiança está em Ti, e nós pedimos para que as Suas misericórdias, Senhor, e as Suas intervenções continue conduzindo a Sua igreja, continue conduzindo as nossas vidas, até o dia do nosso encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim nós oramos, intercedemos e clamamos a Ti, Pai, por Tua graça e misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito esteja derramada sobre todos, Pai, hoje e sempre, pelo nome de Jesus.
Tem uma lembrancinha, então os irmãos pedem para que vocês saiam por aqui, depois cumprimentarem para que recebam. Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.